Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Na videoaula de hoje, nós vamos corrigir as atividades da página 10 da apostila de língua portuguesa. É essa página aqui, tá vendo? E o exercício 16, que é o primeiro que nós vamos corrigir, era para ser feito na página 4, no texto As Paredes Têm Ouvido. O que pedia era o seguinte: nós devíamos circular os versos que tinham artigo e sublinhar os nomes que estavam acompanhando cada artigo, ou seja, os substantivos que estavam ao lado de cada artigo. Então, eu vou pegar aqui uma caneta e nós vamos circular. A primeira frase, ó, os provérbios andam. Tem artigo? Tem, prof. Os. Então, ó, nós podemos circular esse verso. Por quê? Porque esse verso, né, tem o artigo os. E os está junto com qual palavra? Os o quê? Os provérbios. Então, nós podemos sublinhar os provérbios. Aí, ó, na boca do povo, não há nada tão antigo que não tenha sido novo. Boa asa voa com qualquer vento. O dito popular é vento. Aqui, pessoal, dá para a gente circular esse verso aqui também. Por quê? O Nossa, circulei até demais. O é um artigo. Vocês estão vendo? O. E quem está acompanhando o o? Quem está acompanhado do o? O quê? O dito. Tá vendo? O substantivo sempre fica do lado do artigo. Aí vamos ver. Brincadeira da infância, no quintal do tempo, com quantos paus se faz uma canoa. Uma também é um artigo indefinido, mas é um artigo. Então, nós vamos circular também esse verso. Porque uma é um artigo, então todo verso que tem um artigo deve ser circulado. Agora, uma o quê? Uma canoa. Então, a gente vai sublinhar o canoa. Vou pegar minha caneta aqui de volta. Pergunta a tradição. Também vamos circular esse verso, porque a é um artigo definido. E a o quê? Quem está sendo acompanhado pelo a? Tradição. Então, vamos sublinhar o tradição. A resposta é uma lição, mais um verso para ser circulado. Ó. Circula o verso. A é um artigo e ele está acompanhando o substantivo resposta. Então, a gente circulou porque tem o artigo e nós sublinhamos o substantivo que está ao lado do artigo. Por quê? Porque o a se refere à resposta, ele está acompanhando a palavra resposta. Ditado é para pensar é um jogo de palavras. Também é um artigo indefinido, então a gente vai circular esse verso aqui também. Porque o é um artigo e o está acompanhando quem? Isso mesmo, jogo da cultura popular. Agora eu vou baixar aqui para a gente fazer o resto do texto. E vamos continuar. Um quebra-cabeça por montar. É artigo, então circulamos, né, todo esse verso e sublinhamos a palavra que está acompanhando. O quê? Um quebra-cabeças. Então, vamos sublinhar aqui o quebra-cabeças. Você pode amarrar o bode também, tá vendo aqui? Ups. Qual é o artigo? O. E qual é a palavra que está sendo acompanhada? Bode. Quando está zangado, ou levar a vaca para o brejo. Ó, a é artigo, então circulamos o verso inteiro. A o quê? Quem está acompanhando o a? Vaca. Então, vou passar aqui com o meu marca-texto. Quando dá tudo errado, parece conversa sem sentido, sem pé nem cabeça, o dito popular ou é artigo. Não é difícil saber quais são os artigos porque são sempre os mesmos. O a ou os as, né? Uma, uns, umas. São só esses artigos que existem. O dito popular não é lido. O. E quem está acompanhando o? O dito. Então, ao pé da letra, é corrido. As paredes, as é artigo, tá? Então, a gente vai circular. Tem ouvido, ó. Esse tem acento porque é mais de uma parede que tem ouvido. Se fosse só uma parede,
Ia ser sem acento. Paredes, por quê? Porque as quem? Paredes. Não é ouvido de gente, mas ouvido inventado com outro significado. Então, pessoal, esses eram os versos que tinham artigos, nós deveríamos circulá-los e sublinhar os substantivos, que são as palavras que ficam ao lado dos artigos. Voltando aqui, deixa eu pegar meu. Nós tínhamos, vou apagar, né, os riscos que eu fiz. Voltando aqui, nós tínhamos a cruzadinha. A cruzadinha era para completar com palavras do próprio texto, tá bom, pessoal? E olha como que ficou. Eu vou pôr assim, que vocês conseguem ver tudo. Mas ouvido inventado, levar a vaca para o brejo, quando dá tudo errado. Boa asa voa com qualquer vento, não é ouvido de gente. Os provérbios andam na boca do povo. O dito popular é invento. Não há nada tão antigo que não tenha sido novo. O dito popular não é lido ao pé da letra, corrido. E aí, usar essas palavras aqui para preencher a cruzadinha da página 10. Se você não conseguiu acompanhar, volta, assista o vídeo novamente. Dá um pause, completa o que precisar e depois continua. Não esquece de escrever corrigido no quadro. Não, né? Corrigido com o auxílio da videoaula e colocar a data de hoje, que é 12/5. Um beijo e até a próxima videoaula. Tchau!